Olá, senhores, bora aí para mais uma questão de magnetismo. Olha só, a figura representa dois fios condutores retilíneos e muito compridos, paralelos, e percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade, que ele chama de F, porém em sentidos contrários. Entre os fios, há uma espira circular de raio R, também percorrida por corrente elétrica. Então, olha só. Para nós aqui, ele está indicando a corrente elétrica nos fios, tá? Mas ele não indica a corrente elétrica na espira. E ele dá o valor dela, valia, certo? Determine a razão IF sobre E, ou seja, a corrente elétrica que passa nos fios, dividido pela corrente elétrica que passa na espira. E o sentido da corrente elétrica na espira circular, para que o campo de indução magnética resultante no centro da nossa espira seja nulo. Então, ele quer agora saber qual deve ser o sentido da corrente, né? O sentido da corrente elétrica é a razão IF sobre E, para que o campo lá no centro da espira seja nulo. Os fios condutores e a espira circular estão situados no mesmo plano. Então, aí, vamos começar a brincar. Olha só que bonitinho. Como aqui o fio está sendo percorrido por corrente elétrica, nós vamos poder falar, então, que nós vamos aplicar a regra da mão direita. E aí eu trouxe a mão direita para vocês aqui, ó. Essa mão direita, ó, vamos colocar a corrente no dedão aqui, ó. Se a corrente está no dedão, você está vendo que os 4 dedos estão entrando aqui do lado direito do fio, ó. Por onde a corrente passa, os 4 dedos da mão estão entrando no lado direito do fio para nós, certo? Então, a gente pode falar que o campo magnético nesse condutor, ele está saindo pelo lado esquerdo, gira ao redor do condutor e entra pelo lado direito. Depois aqui ele passa por baixo do condutor, ó, e volta a sair do outro lado. Como eu quero no centro da espira, senhores, e nós estamos vendo que esse fio, à direita dele, ele gera um campo magnético entrando no plano do papel. Eu vou poder falar que lá no centro da espira, esse fio 1, ele gera um campo magnético, que nós vamos chamar de D1 aqui. Belezinha? Agora, e se a gente olhar para o fio 2? Bom, olha o que acontece com o fio 2. O fio 2, a corrente está descendo, certo? Você percebe que a corrente está para baixo. Então, nós vamos inverter a regra da mão direita aqui, ó. Eu vou colocar a minha mãozinha direita para baixo. E agora, como a corrente desce, perceba que o campo magnético está entrando do lado esquerdo desse fio, passa por debaixo do fio e sai do lado direito dele, certo? Então, a corrente descendo, ó, o campo magnético está entrando, tá vendo os 4 dedos da mão ali entrando? Ó? O campo magnético está entrando do lado direito. Então, o campo magnético gerado por esse fio, ele está fazendo isso daqui, ó. Ele sai por um lado e entra pelo outro lado. Depois ele passa por debaixo do fio e continua girando aqui para nós. Isso significa que o fio 2, vamos colocar aqui, ó, o fio 2, eles também geram um campo magnético entrando lá no centro da espira para nós. Belezinha? E agora, senhores, eu vou representar para vocês aqui uma vista lateral da nossa espira, né? Vamos tentando ver aqui num 3D para nós, ó. Essa espira circular para nós aqui, ó. Se isso daqui for nossa espira, como se fosse um anel aqui para nós, tá? E aqui o centro da espira, a gente está percebendo que, entrando na espira, nós temos aí o campo magnético, ó, gerado pelo fio 1, certo? Então, aqui eu tenho o campo magnético gerado pelo fio 1, vertical para baixo. Também, entrando no plano da espira, nós temos aí o campo magnético gerado pelo fio 2. E a ideia do exercício é que no centro dessa espira, o campo magnético seja resultante. Isso significa que a espira, ao ser percorrida por corrente elétrica, ela tem que ter uma corrente no sentido que vai gerar um campo magnético no sentido oposto ao campo B1 e ao campo D2. E ainda de mesma intensidade que o campo B1 mais o B2. Porque agora eu quero que o resultante seja zero. E isso significa que o campo magnético gerado pela espira tem que ter o mesmo valor
do campo magnético gerado pelo fio 1 mais o campo magnético gerado pelo fio 2. Então, perceba que se a gente estiver olhando essa espira de cima, aqui no centro da espira, a própria espira, ela gera um campo magnético, que eu vou chamar de B, é o campo magnético gerado pela espira para nós. Fechou? E dessa forma a gente já consegue descobrir qual é o sentido da corrente elétrica para nós na espira. Quer ver? Olha só. Aqui, meninos, eu trouxe uma outra mão direita para nós, olha só. Agora eu vou colocar o campo magnético na ponta do polegar, certo? E eu percebo que a espira, no centro dela, está gerando um campo magnético, ó. O dedão saindo para nós da espira, né? Isso significa que os 4 dedos da mão, ó, eles estão girando nesse sentido, fazendo a corrente girar nessa espira, ó, no sentido anti-horário para nós, tá vendo? Campo magnético é o dedão saindo para você, os 4 dedos giram no sentido anti-horário. Então a gente percebe aqui que a corrente elétrica gerada pela espira, ela gira nessa espira no sentido anti-horário. Então essa é a corrente I para nós, certo? E agora, que nós já sabemos o sentido da corrente, no caso, sentido anti-horário, agora eu preciso fazer a relação dos campos magnéticos, né? Então, nós sabemos que o campo magnético B, que é o gerado pela espira, ele vai ter que ter a mesma intensidade do campo magnético gerado pelo fio 1, mais o campo magnético gerado pelo fio 2. Então, jogando os valores aí, no caso, as fórmulas, né? O campo magnético na espira vai ser μ vezes a corrente na espira, dividido por 2 vezes a distância da corrente da espira até o centro dela, certo? Tudo isso é igual ao campo magnético gerado no fio 1, que vai ser o μ vezes a corrente, que é IF, dividido por 2πd, a distância, ó, do fio 1 até o centro da espira aqui para nós, meninos, tem que tomar cuidado, que é a distância 2R, mais o raio, né? Ou seja, a distância aqui total vale 3R para nós, certo? Desde o fio até o centro da espira para nós. E tudo isso mais o campo magnético gerado pelo fio 2, que é o μ IF dividido por 2 vezes π e vezes o mesmo motivo aqui, ó, a distância entre o fio 2 e o centro da espira é o 2R mais o raio da espira, que é 3R. Então, aqui também fica 3R para nós. Então, agora tem alguns valores que nós podemos cortar aqui como μ. Eu posso cortar. O 2 de cada denominador eu também posso cortar. Aí nós vamos chegar aqui, o μ sobre a distância do centro da espira até a espira, que é o próprio raio, vai ficar igual o IF vezes 3π vezes o raio, IF, mais outro IF vezes o 3π sobre R. Então, agora, perceba que a gente pode cortar os raios, né? Ó, R de cada lado aqui, em cada termo, no caso, eu posso cortar. E aí nós vamos ficar, então, que o IE vai ser IF sobre 3π mais IF sobre 3π. Isso aqui dá um total de 2IF sobre 3π para nós. Ok? Esse 3π que está dividido, deixa aqui, né? O IF, desculpa, que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Aliás, ele quer IF sobre I, então vamos fazer diferente. O 3π que está dividindo, eu vou passar para o lado esquerdo multiplicando. E o 2 que estava multiplicando, passa dividindo. O IF que estava multiplicando, eu vou deixar. E o IE, que estava do outro lado multiplicando, passa dividindo. Então, a gente vai chegar aqui a essa razão. IE sobre IF, ela vai ser para nós o 3π sobre 2, ou 1,5π, se a gente dividir o 3 pelo 2. Então, a melhor alternativa para nós aí que traz a corrente da espira girando no sentido anti-horário, certo? E a razão IF sobre IE, eu desenhei errado aqui, deixa eu ajeitar, é IF sobre IE, né? E não IE sobre F. Então, aqui, ó, a razão IF sobre IE, a gente descobre que ela vale 1,5π,
o que garante para nós aí como correta a nossa alternativa D. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até a próxima.